Bom dia, meus amores, boa tarde também, que eu não sei qual é o horário que vocês estão assistindo. Hoje, a nossa aula de produção textual, nós vamos falar do gênero textual conto popular. Como é bom ouvir conto popular. Quem nunca ouviu seu pai contando, a sua mãe, a sua avó? Então, os contos populares, eles são maravilhosos, nos enche de imaginação. Então, nós vamos conhecer como fazer agora, como construir, produzir um gênero textual, conto popular. O conto popular, eles são narrativas com números reduzidos de personagem que exploram a herança folclórica de um povo. Esse gênero tem o objetivo de divertir as pessoas, além de proporcionar ensinamentos importantes sobre a vida. Antes de surgirem os registros escritos, os contos, assim como as fábulas, eram passados oralmente de geração em geração. Então, houve uma época em que a gente não tinha ainda nada escrito e as pessoas costumavam contar, né, histórias oralmente, passava de pais para filhos, de avós, passava para os netos, eles contavam, e ia passando de geração em geração, os contos, as fábulas, né? E com o tempo que surgiu a escrita, aí eles começaram a produzir esses textos, né? A editar esses textos em livros. E hoje nós temos vários livros de contos, de histórias maravilhosas e de fábulas. O conto popular, também conhecido como conto tradicional, é um texto narrativo geralmente curto. Ele não é bem extenso, ele é curto. É criado e enriquecido pela imaginação popular e procura entreter ou educar o ouvinte. Então, são contos que eles são a imaginação das pessoas que criaram. Eles vão criando essas histórias e elas servem também como um entretenimento e para educar os ouvintes, porque a maioria dos contos eles têm uma moral, é igual quase a fábula, tem uma moral, passa um ensinamento para a gente. A sua origem perdeu-se no tempo, então a gente não sabe assim quando que surgiu. Ninguém é dono e senhor dos contos populares. Por isso, cada povo e cada geração contam-se à sua maneira, às vezes corrigindo e acrescentando um ou outro pormenores no enredo. Daí o provérbio: quem conta um conto, aumenta um ponto, acrescenta um ponto. Porque alguém criou uma história, aí vai passada de geração em geração. Com certeza vai sendo modificada. As pessoas vão colocando alguma coisa a mais, vão tirando outras. Então, o conto ele vai se modificando a cada geração que passa. Além de apresentar um ensinamento, os contos populares podem narrar acontecimentos com intervenções divinas, com intervenções divinas, e explicar um aspecto, uma forma, um hábito ou caráter de qualquer pessoa, coisa ou lugar. Apresentar histórias humorísticas. Então, o conto ele tem várias formas, assim. Ele pode é um conto voltado para a área religiosa, para as intervenções divinas, para explicar alguma coisa, uma forma, o hábito, né? Ele pode tentar moldar o caráter de uma pessoa através de um conto, apresentar lugares também e pode ter também humor, né? Então, existem contos variados. Navegando sobre a estrutura do conto. Todo texto tem uma estrutura, né? Então, os contos, em sua maioria, apresentam uma estrutura muito simples e fixa. A própria forma de iniciar, era uma vez, e finalizar, e foram felizes para sempre, revelam isso. Então, a maioria dos contos, eles começam assim. Então era uma vez, oba, e foram felizes para sempre. Então, nós temos, a gente vê que a estrutura do conto, a maioria começa com Era uma Vez e termina com Foram Felizes para Sempre. O conto popular no Brasil. No Brasil, o conto popular tem fortes ligações com as tradições portuguesas, indígenas e africanas. Em 1885, o livro de Romero
o livro de Silvio Romero, ele era que é chamado Contos Populares do Brasil, com diversos contos coletados em várias regiões do nosso país. Então, foi o marco inicial aqui no Brasil, foi o livro do Silvio Romero, chamado Contos Populares no Brasil, em 1885. Ele tinha diversos contos coletados em várias regiões do nosso país. Esses contos foram se modificando ao longo dos anos, recebendo a contribuição dos diferentes povos que viviam aqui, como eu já falei. Então, aqui o marco inicial do conto no Brasil foi através do livro de Silvio. As características do conto popular. Estas são algumas características que eles pertencem, mas há outras que também precisamos conhecer. Para isso, logo abaixo segue um exemplo e por meio deles estudaremos todas as partes que serão discutidas. Então, vamos à análise. Introdução ou apresentação. O conto tem que ter uma introdução. Constitui o início da história a ser narrada. Nesse momento, o narrador apresenta os fatos iniciais, os personagens e, na maioria das vezes, o tempo e o espaço. Então, aqui na minha introdução, quando a gente vai fazer um conto popular, a gente já apresenta, né, as personagens, algumas personagens que irão aparecer no nosso conto. A gente vai dizer o tempo que ocorreu e o espaço onde é que minha história está sendo escrita, acontecido, né? Onde ela aconteceu. Se é num castelo, se é numa praça, se é na escola. Então, aí o espaço vai nos dizer isso. A complicação ou desenvolvimento representa a parte em que se desenvolve o conflito. O conflito é o momento em que algo começa a acontecer e nós, como leitores, ficamos surpresos à espera do que está por vir. Então, é aquele momento que começa a ter uma complicação, algo novo vai apresentar a minha história, vai aparecer na minha história, algo novo. Algo que estava, por exemplo, tudo tranquilo, ocorrendo tudo bem na minha história, aí aparece uma coisa assim inesperada, para poder daí desenvolver outros momentos. Aí nós temos também uma parte importante que nós chamamos de clímax. É o momento mais tenso da narrativa, pois tudo pode acontecer, podendo ser aquilo que esperávamos ou não. Ali é a parte mais importante da história. É algo em que a gente vai querer desvendar quem matou alguém, quem roubou alguma coisa. Então, vai depender de quem escreveu o texto e ele vai fazer essa parte aí que nós chamamos de clímax, que é o momento principal, o momento de espera, aquilo que a gente está esperando que vai acontecer, que vai se desenrolar, que a gente vai descobrir quem é o bandido, coisas assim. O desfecho ou conclusão revela o final da história, é a solução para o conflito, sendo que este fim poderá ter de vários modos. Pode ser um fim triste, pode ser alegre, pode ser surpreendente, pode ser engraçado e até mesmo trágico, né? Vai depender da pessoa que está fazendo o conto. Um dos personagens mais conhecidos desses contos populares é o Pedro Malas Artes, rapaz de origem humilde e muito esperto. Malas Artes engana todo mundo que cruza o seu caminho e sempre tenta levar vantagem sobre pessoas poderosas e egoístas. Em alguns contos, Malas Artes é retratado como uma pessoa boa, que faz justiça, visto como herói. Mas em outros, suas atitudes mostram alguns desvios de caráter. Por isso, ele também é considerado como anti-herói. Então, as historinhas dele são bem interessantes. Ele é bem esperto, ele engana as pessoas. Às vezes ele engana, ele é herói, porque ele ajuda, ele age com atitudes de herói. Já em outras, por ele ser muito esperto, ele passa a perna nos outros, pode-se dizer assim, ele é considerado como anti-herói. Aqui tem uma historinha dele, a sopa de pedras. Malazarte era um cara danado de esperto. Um dia ele estava ouvindo a conversa do pessoal na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio por os lados do rio. Cada um contava um caso pior que o outro. A velha é unha de fome, não dá comida nem para os cachorros que guarda na casa dela, dizia um. Quando chega alguém para o almoço, ela conta os grãos de feijão para pôr no prato. Verdade?
Quem me contou foi o Chico, charleteiro, que não mente, afirma outro. Eita, velha pão duro, comentava um terceiro. Dali não sai nada, ela não dá nem bom dia. O Pedro Malazarte ouvindo e matutando. Daí a pouco entrou na conversa. Querem apostar que para mim ela vai dar uma porção de coisas e de boa vontade? Tu tá é doido, disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois aposto que para mim ela vai dar, insistiu Pedro. Quanto vocês apostam? A turma apostou alto, na certeza de ganhar. Mas Pedro Malazarte, muito mateiro, já tinha um plano na cabeça. Juntou umas roupas, umas panelas, um fogãozinho, amarrou a trouxa e se mandou para a casa da velha. Era meio longe, mas para ganhar a aposta, o Malazarte nem tinha preguiça. Agora aí vocês vão deduzir o que vai acontecer, o que Malazarte fez para ganhar a aposta, se ele ganhou ou não. Você vai continuar esse conto em seu caderno de redação. Bom dia e um grande beijo.